Oi, gente, tudo bem? Professora Daniela Costa, de Políticas Linguísticas e Cultura Escolar. Estamos caminhando para a finalização desse módulo da disciplina sobre esse tema. Então, nós vimos no módulo 1, né, a noção de políticas linguísticas e direitos linguísticos. Começamos pensando na relação entre políticas linguísticas e cultura escolar, para além da escolarização formal. E agora a gente termina essa disciplina pensando, na verdade, na norma padrão do português do Brasil e dos saberes linguísticos, isso é. Como é que toda essa discussão de políticas linguísticas, de direitos linguísticos, toca o ensino e a noção que a gente tem de norma padrão? A gente vai conversar sobre esses conceitos, né? Primeiro, a gente precisa pensar nas contribuições da sociolinguística para o ensino. O que é a sociolinguística? É o grande campo que contribuiu para a noção dessas políticas linguísticas como campo de estudos. Porque se a gente pensar as diversas sociolinguísticas que existem, né, a gente fala notadamente da sociolinguística variacionista, né, que tem como base principal as noções do teórico William Labov. Mas quando eu falo em sociolinguística, eu estou falando das relações entre língua e sociedade. Isso é, como a língua funciona na sociedade e como ela reflete saberes, pensares, culturas dessa sociedade. E aí, como isso implica ações no ensino. Isso é, se eu tenho noção dessa diversidade linguística, dessa relação entre sociedade e língua, isso precisa ser tomado no ensino. Então, eu tenho até a vertente da sociolinguística educacional mais recentemente, né? Então, para pensar essas questões de ensino e em relação à diversidade linguística. Aí eu venho para as noções, o quê? De norma padrão, que a gente vai discutir mais através desse texto de Silveira e dos demais autores, né? Primeiro a gente vai falar sobre norma padrão, mas a gente precisa pensar primeiro sobre a ideologia ou a cultura da língua padrão. O que é isso? Você tem uma norma padrão, sabe aquela que a gente considera mais certa? Aquela certa, a mais prestigiada, que tem que estar nos lugares mais monitorados, né? Esses espaços que a gente vê, faz prova, cobra-se ela, faz Senem, vestibular, ENAD, tudo a gente cobra a norma padrão, né? Mas para discutir essa ideologia, como é que isso se organizou como pensar, como conhecimento, os autores mencionam que a gente precisa pensar em duas instâncias. Então, a norma padrão está vigendo aí entre a instância acadêmica e a instância midiática. Então, é um objeto de dois grandes universos, né? Universo acadêmico, academia, produção de conhecimento, universidades, né, saberes, né? E a instância midiática, a mídia mesmo. Qual é a mídia? A mídia do jornal, do telejornal, das revistas, né? Como é que isso circula na mídia? Então, a gente vai discutir sobre isso. Então, a primeira questão que os autores trazem são os conflitos da norma, as incoerências políticas e conceituais. Por quê? O que é essa norma padrão? Ou como a norma padrão do português do Brasil se constituiu? Ela se constituiu lá a partir mais ou menos de meados do século XIX. Como que ela se constituiu? A partir do século XIX, lembra lá, a gente teve independência, né? Somos um Estado nacional, independente de Portugal, lá Dom Pedro, né? O do Ipiranga, as margens plácidas, né? Tá, a gente definiu que a gente é um Estado nacional e a gente precisa, então, de uma língua. E aí, para a gente eleger essa língua, a gente elegeu uma norma padrão dentro dessa língua que a gente acha correta. Mas por que os autores mencionam incoerências políticas e conceituais? Porque eu tenho a língua padrão, né, lá pelo século XIX, iniciada com vistas a um policiamento gramatical, isso é, a gente cuidar direitinho de como ela se realiza, de como ela tem que ser ensinada, um policiamento mesmo, esse tem que ser assim, não pode ser assado.
Isso deu origem também a um prescritivismo linguístico, então tem que ser desse jeito. Uma prescrição, igual prescrição médica, sabe? Você recebe uma receita lá, você não tem que saber direitinho que remédio tomar, quantas vezes tomar e como tomar. O prescritivismo linguístico é exatamente isso. O que você deve usar nessa situação comunicativa, nessa outra, como proceder, né? Então, você tem, por um lado, o prescritivismo linguístico, esse é o certo a se fazer. Um policiamento gramatical, vou ficar de olho em como isso está acontecendo, se esse prescritivismo está sendo atendido. E aí, uma incoerência política nessa situação toda é que tinha base o quê? Numa norma lusitana. Então, ao mesmo tempo em que eu peço, em que eu busco uma língua nacional, eu estou tendo como matriz, como grande modelo, a norma de Portugal, né? Então, o que, que era essa norma lusitana? O que, que era a língua portuguesa mais correta? Era o que a gente lia nos textos dos autores lusitanos, era as gramáticas, se a gente estudar a história da gramática, do livrão, sabe? Do português, a gente tem que, desde os séculos 17, 18, 19, as nossas gramáticas, os livros, né, da norma, tinham base na norma lusitana e não na portuguesa. Não era como a língua se organizava aqui. É como ela deveria se organizar a partir do modelo português. Então, por isso é que os autores mencionam essa incoerência política. Porque essa noção também lusitana, ela dá vistas para um elitismo branco e um eurocentrismo. Por quê? Eurocentrismo, a Europa como centro do mundo. Se a gente pensar, isso foi vigente no mundo por muito tempo. Se duvidar até hoje, em alguns campos, quando a gente fala, por exemplo, de direitos e tudo, a gente está falando no eurocentrismo, né? Isso é, Europa como modelo de, nesse caso, Europa como modelo de língua. E eu falo no elitismo branco também, por quê? Porque a gente se pensar a Constituição da sociedade brasileira é idêntica à Constituição da sociedade portuguesa, se você olhar em volta que você vê que não. É só você ter acesso às informações, né, aos dados do IBGE que você vê que não. Então, nesse sentido, a gente está falando de incoerências políticas e conceituais, né? Então, segundo Oliveira, trazido pelo Silveira e pelos demais autores, a ideologia da padronização das línguas foi um artefato poderoso utilizado para a criação dos estados modernos. A existência de um padrão de língua representando uma nação e um povo funcionou como instrumento para realizar uma política linguística que atenuasse a diversidade linguística regional e contribuísse para o mito do monolinguismo. A gente viu isso em textos anteriores, né? Essa padronização das línguas foi necessária para. Foi necessária, não. Foi uma ideologia que buscava a união dos estados nacionais, desses estados modernos, porque uma língua representa uma nação, um povo, só uma língua, né? Uma língua, uma nação, né? Então, uma política linguística para atenuar a diversidade, para apagar mesmo a diversidade linguística regional, pensando nesse mito do monolinguismo. Por quê? Porque a gente já teve noção a partir dessas aulas todas de que o monolinguismo é um mito, né? A gente não tem só uma língua no Brasil, e mesmo em relação à língua portuguesa no Brasil, eu tenho uma diversidade linguística visível e bastante heterogênea, porque é só a gente passear por aí e ver como as pessoas falam diferente de nós. E não só diferente no campo lexical, escolhe palavrinhas diferentes para nomear isso ou aquilo, mas pronuncia palavrinhas diferentes, tem uma prosódia diferente. Então, o cantar, né? Ah, tem fulano fala mais cantado, fulano fala menos cantado, né? Então, essa diversidade rompe com essa noção, ou deveria romper com essa noção de esse mito, né, de monolinguismo. Mas isso foi uma ideologia que orientou, que direcionou essa criação dos estados nacionais, né? E aí a gente começa a falar dos conceitos, como tínhamos falado lá no início da aula.
Silveira e Tchol, isso é, os autores do texto que a gente está lendo, trazem Faraco, porque o professor Carlos Faraco é um grande nome para a gente estudar a norma, né? E aí o Faraco explica que a norma padrão ela pode ser entendida como uma codificação relativamente abstrata, extraída do uso real, que serve de referência a projetos políticos de uniformização linguística. Então, o que, que você tem? Você tem várias normas linguísticas vigendo numa sociedade. Aí a criação da norma padrão é como se ela fosse uma codificação relativamente abstrata. Eu tiro isso tudo desse ambiente natural em que se encontra e abstraio, organizo determinadas situações e normas, extraindo desse uso real para servir de referência a projetos políticos de uniformização linguística. Por que serve para projetos políticos de uniformização linguística? Ora, se eu penso numa língua só, numa norma padrão, o que é um padrão? Não é um padrão a ser seguido? Então, o certo, né? É que isso seja uniformizado nessa sociedade. Então, todo mundo usa a norma padrão. Essa ideologia tem vistas a pensar o que a gente vai ver mais para frente, que se a gente não usar uma língua igualzinha, a gente não consegue mais se comunicar, né? Então, esses projetos políticos de uniformização linguística têm essa utopia de buscar uma uniformização, né? Então, você tem uma norma curta, curta mesmo, curta, curtinha, que é de caça aos erros. Ora, se eu tenho uma norma padrão, que é o padrão a ser seguido, é o modelo, é a certa, eu tenho que caçar os erros, eu tenho que procurar os erros, né? Para quê? Que desvirtuam essa norma padrão, que afastam o falante dessa norma padrão. Então, isso precisa ser muito cuidado, eu tenho essa caça aos erros, isso precisa nessa perspectiva, tá, gente? Nisso que a gente precisa pensar, a perspectiva de norma padrão. Não é problema ter uma norma padrão. Não é problema definir uma norma padrão. A gente precisa pensar sobre isso como futuros professores. O que a gente precisa entender é que a norma padrão é uma norma e relativamente abstrata, extraída do uso real. Já não adianta eu pensar, ou eu estaria errada, ao pensar que só existe essa norma e que ela é a única correta e que os erros em relação a ela, isso é, qualquer desvio de norma tem que ser caçado, extirpado. Quem não sabe norma padrão não sabe língua. É isso que precisa ser combatido, tá? Então, segundo os autores, em especial na sociedade brasileira, que é extremamente estratificada e diversificada, observa-se a existência de inúmeras normas linguísticas que não podem ser reduzidas a apenas um único grupo. A ideia de norma linguística, portanto, se vincularia às identidades linguísticas de um dado grupo social. Isso é, a gente precisa pensar que essa sociedade é diversificada, já estamos falando dessa diversidade linguística, social, e ela também é estratificada, então eu tenho estratos sociais, pessoas que estão num lugar na pirâmide social, pessoas que estão em outra na pirâmide social. E isso promove a existência de diversas normas linguísticas. Então, cada grupo social dentro dessa pirâmide social se comunica de uma determinada forma. Então, tanto vamos pensar em horizontalmente, né, grupos distintos em termos sociais, geográficos e culturais, e vamos pensar até verticalmente, tendo em vista a pirâmide social. Quem está mais na base da pirâmide, mais no topo da pirâmide, também se comunica de forma diferente. E isso dá origem a essas normas linguísticas, a essas identidades linguísticas de um grupo social. Por quê? Porque você se identifica por meio da língua que você utiliza, da norma linguística que você utiliza. Pensem, por exemplo, na norma sulista, né? Uma norma diferente, isso é, não tem palavras, não tem fonética, não tem prosódia que distingue em relação aos outros falantes, e aí a minha língua, né,
cearense, eu sou gaúcho, eu tenho orgulho dessa identidade. Por quê? Porque essa língua que comunica a minha cultura, essa língua que comunica os saberes da minha comunidade, me identifica frente aos demais falantes. Então, a gente precisa pensar que há várias normas vinculadas a essas identidades linguísticas, né? Daí a gente já falou então de norma padrão. Aí Silveira e os demais autores trazem o Faraco novamente para dar a ideia de norma culta. Porque se vocês lerem vários textos, se vocês ouvirem, a gente está falando de instância acadêmica e midiática, a gente tem também ouvido bastante a norma culta. Segundo o Faraco, trata-se de um conjunto de fenômenos linguísticos que ocorrem habitualmente no uso de falantes letrados em situações mais monitoradas, de fala e escrita, na qual estão envolvidos mais do que elementos léxico-gramaticais e linguísticos, pois se articulam também as práticas culturais e valores sociais. Então, a norma culta é um fenômeno que ligado a falantes letrados. Quem que é o falante letrado? Aquele que é desenvolto em situações distintas de comunicação, né? E em situações mais monitoradas, isso é naquele em que você é mais cobrado de correção, sabe? Tanto na fala quanto na escrita. E essas situações mais monitoradas e ligadas a esses fenômenos linguísticos não estão só ligados aos elementos lexicogramaticais e linguísticos mesmo, que língua você utiliza, que modalidade da língua você utiliza, mas se articula também as práticas culturais e valores sociais. Como se articula as práticas culturais? Você tem determinados espaços que você não pode se comunicar de determinada forma. Vamos pensar simplesmente na redação do Enem que vocês fizeram, não é? A produção dessa redação, desse texto dissertativo argumentativo. É uma prática cultural em que se exige a norma padrão mais próxima, inclusive, dessa norma culta, digamos assim. E também é relacionada a valores sociais quando você começa a valorar os falantes a partir da língua, da modalidade, da diversidade, da variedade linguística que ele utiliza. Por exemplo, chega uma pessoa cometendo um desvio aí que você acha mais difícil, dói no ouvido, já ouviram isso? Então, ele é muito estigmatizado. Você vai acabar valorando esse falante. Não sabe, não sei de onde, não é passível, sei lá, de ascensão social. Isso é relacionado a esses valores sociais nesse sentido, né? E aí, para estudar isso, a gente está falando da instância acadêmica, no finalzinho dos anos de 1970, o projeto NURC veio estudar essa norma culta, que é Norma Urbana Culta, o nome do projeto, que é pensando nessa pesquisa sociolinguística brasileira e a normatização do português, a partir do momento em que eu penso que as bases do projeto NURC têm né, fundamento na sociolinguística, que a gente estudou, que é um campo de estudos, e ajudou também na normatização do português, de conhecer, de compreender essa norma culta. Né? Então, o projeto NURC visava fazer um recorte do amplo fecho de variabilidade linguística brasileira ao promover a descrição e análise da fala culta e habitual. Para tanto, faz uso de uma documentação sonora em busca de dados precisos sobre a língua portuguesa do Brasil, respeitadas as diferenças culturais de cada região. Então, como que o projeto NURC trabalhou? Foi lá com o gravadorzinho, seus pesquisadores, procurando falantes dessa norma culta, né, nos espaços em que ela acontecia e gravando relatos, fazendo perguntas, identificando, né, como esses falantes falavam essa língua de modo habitual. Então, a base era língua falada, né, não eram textos escritos analisados, era fala sendo gravada e depois analisada. E habitual, por quê? Porque perguntava sobre situações corriqueiras, né? E isso formou um banco de dados riquíssimo em relação a essa língua portuguesa do Brasil, né? Só que, segundo Castilho,
no âmbito das políticas linguísticas, a gente tem que pensar o seguinte: a gente está falando da relação acadêmica e midiática. A gente está falando do projeto NUR, que estudou, né, que trouxe um grande corpus acerca da língua portuguesa brasileira. E o Castilho pondera que, apesar da inabilidade do Estado de legislar sobre a questão linguística e das impossibilidades práticas de um modelo político-linguístico ser aplicado, pense que, vez ou outra, o Estado, né, decide gerir a língua oficial por meio de leis, e aqui temos leis que quase pegam, como as dos acordos ortográficos, e as leis que não pegam de jeito algum, como aquelas que pretendem defender a pureza do idioma pátrio, né? O que isso quer dizer? A gente está vendo que a academia estuda a norma padrão, a norma culta, as normas brasileiras, as normas linguísticas brasileiras. Mas, normalmente, quem legisla acerca da questão linguística é o Estado. E por que o Castilho menciona que ele é inábil? Porque ele não tem esse viés de estudos da língua. Raramente um linguista participa da elaboração de políticas linguísticas, né? Então, por isso é que o Castilho menciona essa inabilidade, né? Por quê? Aí esse modelo linguístico que é implementado pelo Estado traz legislação acerca, então, das políticas linguísticas. Aí o que os autores trazem? Que tem horas que essas leis quase pegam, os acordos ortográficos a gente tem que seguir, não é? Por que quase pegam? Porque apesar dos acordos ortográficos terem que ser seguidos, por exemplo, o acordo ortográfico é de 2016. Até hoje a gente tem patinado sobre determinados elementos desse acordo ortográfico, então a gente não pode dizer que ele foi assinado e já está sendo seguido. E se a gente pensar, né, os acordos ortográficos, eles têm vista já a uma unificação entre as diversas normas do português nos países falantes de língua portuguesa. Então, são signatários, né? Brasil, Portugal, sei lá, Moçambique, Angola. Aí os países que falam a língua portuguesa buscam o quê? Uniformizar. Então, tiram aquelas normas normalmente ortográficas que particularizam, né, essa norma ou aquela norma. Então, o acordo ortográfico tem essa perspectiva. E tem também as leis que não pegam de jeito nenhum, como aquelas que pretendem defender a pureza do idioma pátrio. Tem um texto do Fiorin, que também está na bibliografia complementar de vocês do curso, que analisa um projeto de lei do Aldo Rebelo, que tinha vistas a proteger essa pureza do idioma. Isso é, proibir uma diversidade linguística com vistas ao falante de qualquer lugar do país, falar com um falante de qualquer lugar e o entender e o compreender, né? Então, em vista dessa pureza desse idioma pátrio, isso não pega, né? E aí, o que era essa normatização objetivada pelos propósitos do NURC? Porque o projeto Norma Urbana Culta, ele tinha tanto vistas a identificar, a analisar, quanto a ajudar a entender essa norma culta. Então, por isso que ele tem esse viés de normatização. Então, isso cumpriu um papel importante, um papel político-linguístico num cenário repressor e com ressonâncias coloniais. Por quê? Porque a gente tinha o mito da unidade linguística e com ressonâncias coloniais, no sentido de que a gente tinha um ranço ainda colonial de língua una, né, de não diversidade. Entretanto, o avanço das das pesquisas sociopolítico-linguísticas no Brasil exige também enfrentamentos condizentes com um novo contexto e uma reformulação ou ampliação de postulados e conceitos teóricos, bem como de bancos de dados e instrumentos metodológicos. Por quê? O NURC veio lá em fins do período da ditadura militar. Então, a gente veio com um cenário repressor, né? Só que as políticas também, as políticas linguísticas, o conhecimento também se aprimorou nesses tempos. E a gente tem um novo contexto, novas perspectivas acerca da diversidade linguística.
tanto no que diz respeito ao contexto, quanto essa reformulação necessária de postulados e conceitos teóricos. Então, o que eu entendia como diversidade linguística, como planificação linguística, de políticas linguísticas, eu tenho uma nova perspectiva hoje em dia. Então, isso me requer a gente atualizar bancos de dados, instrumentos metodológicos. Ora, se a língua é diferente hoje, ela requer instrumentos metodológicos distintos para a sua documentação, né? Então, nesse sentido, a gente precisa atualizar esses conceitos e essa perspectiva acerca das normas. Pensando sobre isso, e a gente está falando, né, sobre Estado repressor, sobre a necessidade da garantia de direitos, e o texto traz para a gente uma reflexão sobre os discursos da mídia sobre a norma, senso comum e distorção ideológica. Por quê? Porque a variação linguística é posição de esquerda. A gente tem um mito brasileiro de esquerda e direita, né? Aqueles que defendem isso, aqueles que defendem aquilo. Então, será que a variação linguística é posição de esquerda? É de governo petista? O texto traz, inclusive, isso, né? Porque o discurso da mídia, por vezes, nos leva a acreditar que defender, que reconhecer a variedade linguística, que proteger, né, esse plurilinguismo, é uma visão de esquerda, uma visão contra, né, esse Estado nacional, né? Então, o que os autores trazem? Que o discurso proferido pela mídia sobre língua e norma está arraigado em senso comum, ou naquilo que Milroy identifica como a cultura e ideologia da norma padrão. Um dos efeitos da padronização das línguas tem sido o desenvolvimento de uma crença entre os falantes em uma língua correta, canônica. A crença na correção funciona da seguinte forma: quando houver duas variantes, somente uma deve estar certa, então somente uma deve ser oficial. Então, segundo o discurso midiático, é assim que o texto nos apresenta e sobre sobre o que ele nos pede para refletir, a norma padrão está arraigada, né, esse discurso entre língua e norma, num senso comum. O que é esse senso comum? Essa verdade que a gente repete, e nem pensa acerca dela. Um conhecimento social que vai passando de pai para filho, o que a gente não tem muita objetividade, nem tem muito embasamento científico. É o que eu sei porque eu sei, sabe? Senso comum, tem muito disso. E esse senso comum é baseado nessa cultura e ideologia da norma padrão. Então, o que acontece? Eu acredito mesmo que só tem uma forma de língua correta, de forma canônica. Então, se eu tenho duas formas, só uma está certa. Então, só uma tem que ser oficial. Essa crença, né, de que não tem outra forma de eu me comunicar, não existe outra a não ser a norma padrão. Então, a mídia leva muito a esse pensamento. E tudo que vai contra esse pensamento é subversivo. Então, é de esquerda. Sobre isso que a gente precisa pensar, né? Porque isso dá origem à tradição da queixa. O que é essa tradição da queixa? Aquela ideia de que se a variedade canônica não for zelada e protegida, a língua irá declinar e decair em uma espécie de visão apocalíptica. Pensem, por exemplo, na norma padrão. Aí a gente tem, eu mencionei sobre o texto do Fiorin, que fala sobre um projeto de lei do deputado Aldo Rebelo, que falava, por exemplo, sobre a proibição de termos estrangeiros na língua, né? A gente tem uma discussão midiática aí muito importante, né? Eu posso usar, não posso usar, como que é? Na verdade, a orientação em termos acadêmicos é assim: se você tiver uma palavra na sua língua que equivalha a essa palavra em língua estrangeira, use a sua, né? É essa a perspectiva acadêmica que a gente tem. Mas, por exemplo, não é o caso também de eu proibir estrangeirismos. É só eu pensar que na língua eu tenho palavras de alface. Alface não é de base portuguesa, por exemplo, é de base árabe, né? Palavras de base no grego, né? Que interviu lá na frente, nos tempos idos da língua portuguesa. Eu tenho muitos estrangeirismos, né?
Então, a tradição da queixa, ela pensa nesse mito que se a variedade canônica não for zelada e protegida, eu tenho que proteger contra essas pessoas, contra a diversidade, senão a língua vai acabar, né? Quando a gente fala, né, que a língua vai se movimentando com o uso, a tradição da queixa pensa que se essa língua mudar muito, se ela se afastar muito do que eu considero correto, ela vai acabar. Isso é interessante pensar nessa visão apocalíptica, que é quando ninguém entender mais ninguém, se tornar uma torre de Babel aqui, né? E quais são as estratégias utilizadas pela mídia que podem ser apontadas como fundamentais para distorcer a realidade mutável e variável da língua? Então, segundo os autores, essas estratégias usadas para a gente pensar que só existe uma norma seria a autorização do senso comum. O que, que é isso? É repetir o senso comum e é referendá-lo no sentido que, se o senso comum acredita que só tem uma norma, eu alimento isso e aí eu tenho uma alimentação e uma retroalimentação. Por quê? Eu autorizo o senso comum a pensar sobre isso e eu alimento o senso comum referendando, autorizando, né? E isso também, outra estratégia bastante utilizada é a inversão. Por quê? Se o senso comum é o certo, né? Se só existe uma norma, todo mundo que pensa direito é contra a língua, é contra o Estado. Nessa perspectiva é que se pensa que variação linguística pode ser, pensar em variação linguística é uma posição de esquerda, porque quem defende a diversidade linguística está contra todo esse conhecimento do senso comum e não tem muitas bases objetivas, né? São as bases mais empíricas. Então, é uma inversão. E, às vezes, essa inversão e essa autorização acontecem, inclusive, ocupando-se de fala de especialistas. Então, se pega um especialista falando que no governo falando de tal, só está cobrando determinado conteúdo, variação linguística. É uma posição de esquerda porque o governo é de esquerda. Então, uma inversão disso não deve acontecer, só está acontecendo por causa dessa perspectiva, sabe? Então, sobre isso que a gente precisa pensar, que mídia e academia lidam com a norma, mas o que precisamos ter é um senso crítico, isso é, não receber tudo como se fosse uma verdade absoluta, só perpetuando determinados pensares, que não têm tantas bases científicas ou não são tão atualizados também com essas noções que se tem atualmente, com essa realidade que se tem atualmente, né? Então, segundo o Silveira e os demais autores, o discurso dos jornalistas e dos especialistas dos quais eles se valem inverte e mascara a lógica da dominação, perpetuando a cultura do padrão e as consequências sociais que dela decorrem. Todavia, ignorar os dizeres sociais da mídia e do senso comum sobre a língua, uma prática comum feita pelos linguísticos, esse sim é um erro a ser problematizado. Por quê? Nessa lógica, inverte-se e mascara-se a lógica da dominação, por quê? Porque parece que eu estou só autorizando o senso comum, mas na verdade eu estou dominando um pensar social. Então, por exemplo, ignorar os dizeres sociais da mídia e do senso comum sobre a língua é uma prática comum feita pelos linguistas. Por quê? Porque são pesquisadores da língua. E descrevem a língua como de fato acontece, não prescrevem a língua como ela deve ser. E aí, nessa perspectiva da mídia, esses linguistas e essa visão é um erro a ser problematizado. Então, esse texto faz nos pensar acerca da definição de normas, norma padrão e norma culta, frente à diversidade e o papel da academia e o papel da mídia nesse universo, porque a gente precisa questionar a respeito, por sermos futuros professores e por sermos cidadãos, especialmente. Então, o que fica após essa discussão é a relevância de se articular de forma mais propositiva um diálogo entre a sociolinguística e a política linguística, buscando uma coerência argumentativa, democrática e política para a organização do ensino de língua portuguesa no Brasil. Este processo envolve não apenas a tradição da pesquisa linguística, mas também a consideração
dos usos políticos feitos das pesquisas acadêmicas. Então, se a gente pensa em articular sociolinguística e política linguística, é colocar esses conhecimentos, toda essa construção de conhecimentos sobre a língua, podendo participar da elaboração de políticas linguísticas. O quê? Buscando uma democracia maior, uma argumentação social para a organização do próprio ensino de língua portuguesa, para que isso reverbere no ensino de maneira a gente criar mesmo uma democracia e uma visão maior da realidade linguística do país. Então, não estamos envolvendo apenas a tradição da pesquisa sociolinguística, mas é pensar também nos usos linguísticos feitos das pesquisas, isso é, como é que essas pesquisas estão sendo utilizadas? A gente precisa pensar sobre isso, é isso que o texto nos traz. O texto, então, é do Alexandre Cohen de Oliveira e dos demais autores, em Terreno Minado, Incoerências e Conflitos Ideológicos nos Dizeres Científico e Midiático sobre a Norma do Português Brasileiro. Está no livro que é referência básica para vocês do curso. Então, façam as atividades, reflitam sobre as discussões, leiam o texto e boa sorte aí, bons estudos. Tchau, tchau.